podermos viver na plenitude da liberdade cristã que Deus nos coloca, né? Hoje nós vamos lá para Daniel e hoje nós vamos entrar, então, já a partir do capítulo 7 de Daniel, que é o capítulo que nós vamos ver hoje, queridos. É interessante que Daniel, como eu já expliquei, Daniel, para muitos teólogos, para muitos estudiosos da palavra de Deus, Daniel, ele é o Apocalipse do Velho Testamento, muitos acreditam, né? E até pelo fato do próprio Jesus, quando ele introduz o discurso escatológico lá em Mateus capítulo 24, quando ele fala sobre essa questão de Mateus capítulo 24, ele já faz menção de Daniel quando da manifestação do anticristo. É isso que é importante a gente entender. A gente vê essa menção muito clara em Daniel e em Mateus e em Marcos, quando Jesus, durante o discurso escatológico, quando ele faz menção do anticristo, da manifestação, né, da parousia do anticristo, quando ele faz a menção ali do anticristo, ele cita e ele pede para a sua audiência, aqueles que estavam ouvindo ele, lerem o livro de Daniel. Né? E isso é interessante. Por quê? Porque ele aponta para um determinado livro do Antigo Testamento, né? Muito provavelmente livro amplamente conhecido na época de Jesus, né? Tanto é que ele faz menção, olha, aquele que lê o livro do profeta Daniel entenda, ou seja, então vocês têm que ler o livro do profeta Daniel para que vocês possam entender e fazer as conexões com o que está escrito lá no livro de Daniel com aquilo que eu vou falar para vocês agora. É como se Jesus estivesse falando isso, né? Então, capítulo 24, capítulo 21, capítulo 24 de Mateus, capítulo 21 de Lucas, capítulo 13 de Marcos, né? Todo o livro de Apocalipse, as menções escatológicas nas cartas de Paulo, né? Todos esses textos, queridos, eles estão conectados, eles estão entrelaçados para que ao leitor possa se proporcionar um conhecimento maior, né, dos eventos e das verdades bíblicas, dos ensinamentos bíblicos que podemos aprender, que podemos receber da parte de Deus. Então é importante a gente entender isso aí. A partir do capítulo 7 de Daniel, perceba, a partir do capítulo 7 de Daniel, nós vamos ter agora só até o final, nós vamos ver menções escatológicas. É interessante a gente notar que o livro de Daniel ele é feito de histórias, né, relacionadas a Daniel, relacionadas aos seus amigos e relacionadas aos reis dos impérios onde Daniel participou, né, onde Daniel teve participação. A gente já viu ali que Daniel ele viveu, ele foi contemporâneo, né? Ele foi contemporâneo de dois impérios, né? Ele foi contemporâneo do Império Babilônico, né? E ele também foi contemporâneo do Império Medo-Persa, né? A gente viu isso no último capítulo, no capítulo 6, tá? Capítulo 5 e capítulo 6. Capítulo 5 mostra o final do Império Babilônico. O capítulo 6 mostra o início do Império Medo-Persa e a gente vai ver Daniel participando, sendo contemporâneo,
sendo personagem, e personagem importante, dentro desses dois impérios, né? Então, a gente vê que o livro de Daniel ele é bem amplo, ele é um livro histórico, conta a história dos dois impérios, né? Algumas faces ali, algumas nuances desses dois impérios, mas ele também ele é essencialmente escatológico. A partir do capítulo 7, e com algumas menções, principalmente no sonho de Nabucodonosor, da estátua, que a gente vai reeditar algumas partes aqui, né? Aqui nesse capítulo 7, ele é um livro também de caráter escatológico, tá, queridos? Então é importante a gente entender isso aí. Importante a gente entender também, queridos, que a compreensão do livro de Daniel, a visão do todo do livro, ela é importante. Por quê? Porque isso vai trazer ao crente o fato de que toda a trama, todos os acontecimentos previstos em Apocalipse já eram de pleno conhecimento dos estudantes da Bíblia, né? Talvez o que faltasse, por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, né? Vamos lá em Hebreus capítulo 1, abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, vamos ver aquela cristologia de Hebreus capítulo 1, porque ali tem um negócio interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, porque se Jesus fala que o livro de Daniel era um livro muito conhecido, ao ponto dele solicitar, dele orientar os seus ouvintes a lerem o livro de Daniel para poder entender os eventos finais, né, relacionados à segunda vinda dele, né? É importante, então, a gente ter, né, a gente inferir o fato de que as pessoas elas conheciam o livro de Daniel. Lá na época de Jesus, o livro de Daniel era amplamente conhecido, ok? Pastor, como é que a gente infere isso? Pelo fato de Jesus, olha, quem lê o profeta de Daniel entende. Opa, então todo mundo. Ah, então tem que ler o profeta de Daniel. Então todo mundo ali, pelo menos os judeus, né, que era, que era o público majoritário que estava ouvindo as mensagens de Jesus durante seu ministério, né, ele era um livro conhecido, né? O que faltasse, talvez, seja exatamente isso que está escrito em Hebreus capítulo 1. Vou ler a partir do verso 1. Ó. Há muito tempo, Daniel era profeta. Então, no passado, Deus falou pelos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Até o 4, até aí. Né? Então, perceba, vamos pegar essa realidade de Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, o que está sendo dito ali? Está sendo dito o quê? Está sendo dito que os ensinos de Jesus, a ética, né? a, o conhecimento de Deus já existia, porque já existia o Velho Testamento. Então, Jesus veio e ele ensinou, ele interpretou, né? Ele veio falar, né? Deus fala ao homem de forma esclarecedora e muito mais profunda através do Filho. Então, é como se Jesus falasse assim: olha, pegando esta realidade de Hebreus, capítulo 1, versos de 1 ao 4, a gente faz essa conexão desta realidade com a realidade daquilo que Jesus fala em Mateus, capítulo 24, quando ele introduz, né, ali
a profecia, né, quando ele fala do aparecimento do anticristo, ele vai dizer assim, olha, quem lê o profeta Daniel entenda. Então, é como se Jesus falasse assim, olha, eu vou falar de coisas que Daniel falou, só que eu vou falar de coisas mais claras, de uma forma mais clara, de uma forma mais fácil para que vocês possam entender. Eu vou aclarar ainda mais o conhecimento que já havia sido dado por Deus através do profeta Daniel, porque, como diz em Hebreus capítulo 1, né, do verso 1 ao 4, Deus falou de várias maneiras aos nossos antepassados através dos profetas. Então, os profetas falaram coisas vindas do coração de Deus, da boca de Deus. Com Daniel não foi diferente. Tá bom, queridos? Então, é importante a gente entender isso. E aí, quando Deus revela para João, quando Deus entrega para João o livro da revelação, que é o livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelação, né? Quando ele entrega o livro da revelação, que é o livro de Apocalipse, né? Aí tudo fica muito claro, por isso que a própria Bíblia diz que toda profecia, né, todo conhecimento, toda verdade necessária para a salvação e a perseverar, e para que o homem pudesse perseverar na fé, tudo isso está encerrado na Escritura. Todas as coisas Deus encerrou na Escritura. Não há nada, o que se for falado, se está em desacordo com a Escritura, deve ser jogado fora. Amém, queridos? Então vamos ao capítulo 7. O capítulo 7, então, vai fazer um aprofundamento maior dessas revelações, né? Eu vou concitar você, queridos, tá? A gente fazer o seguinte, a gente sempre manter uma conexão entre capítulo 7 de Daniel, tá bom? A gente vai conectar, a gente vai fazer uma conexão entre o capítulo 7 de Daniel e o capítulo 2 de Daniel, tá bom? Que é o primeiro sonho de Nabucodonosor, quando ele sonha com uma estátua, né, lá que ele sonhou, que nós já estudamos sobre ela, só ler aí, né? O sonho e o relato do sonho para Daniel é Daniel capítulo 2, do verso 1 ao verso 23, e a interpretação do sonho que Daniel faz ao rei Nabucodonosor, isso lá no Império Babilônico, é do 24 até o 49. Tá bom? Então vamos deixar aí, vamos deixar isso aí para a gente, vez por outra, voltar para lá. Para vocês voltarem. Eu não vou voltar, mas para vocês voltarem. Tá bom? Vamos lá? Vamos ler então Daniel capítulo 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Importante, vamos localizar dentro da linha do tempo, sabe, irmãos? Porque, infelizmente, as pessoas leem a Bíblia, mas não leem com sabedoria. Não leem, é aquilo que eu sempre falo. Para que nós possamos ter uma interpretação, uma visão holística daquilo que a Bíblia está falando, a gente precisa conectar o texto, né, dentro de sua literalidade, mas também dentro do momento histórico em que esse texto está ocorrendo, né? E o que significava na cultura daquela época, o que significava na cultura daquela época as declarações do texto. Tirando essas, você extraindo do texto da palavra de Deus essas verdades, é possível aplicar na vida de hoje. Senão a gente acaba fazendo um monte de besteira, senão a gente acaba... por isso que tem igrejas que fazem aí a festa das colheitas, festa disso, festa daquilo, todas essas festas foram abolidas, né? A gente já sabe disso com a nova revelação de Jesus, mas infelizmente tem gente reeditando leis lá do Velho Testamento para serem aplicados
aqui hoje, leis culturais, né? Não esqueça disso, o Velho Testamento ele é permeado de 3 realidades, né? O aspecto cerimonial, o aspecto cultural e o aspecto religioso, né? Cerimonial, cultural e religioso. O importante para a gente, é entender esses aspectos, para a gente poder ter uma compreensão correta da palavra de Deus. Então, o versículo 1 do capítulo 7 já introduz uma realidade interessante. O sonho de Daniel, o sonho do capítulo 7 de Daniel, quando ele teve esse sonho, né? Apesar de. Então, olha só que coisa interessante. Vamos lá. No capítulo 5, a gente vê a queda do Império Babilônico, tá bom? Vai lá, capítulo 5 de Daniel. A gente vê a queda do Império Babilônico. Olha só. Eu vou ler o verso 28, 29 e 30 do capítulo 5 de Daniel. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino babilônico aqui. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, ou seja, já o Império Medo-Persa, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Então, perceba, queridos, olha só que coisa interessante aqui. No capítulo 5, o capítulo 5 conta a história da queda do Império Babilônico e da ascensão do Império Medo-Persa. O capítulo 6 fala, né, conta um evento, no evento da Cova dos Leões, né, que ocorreu com Daniel durante já o Império Medo-Persa. Ok? Então, aqui a gente está falando do final do reino da Babilônia, início do reino Medo-Persa. Ok? Só que o capítulo 7, no capítulo 7, olha só o que diz a primeira sentença do capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve um sonho, Daniel teve um sonho. Né? Então, olha só, vamos reorganizar aqui essa oração. Daniel teve um sonho. Daniel teve o quê? Um sonho. Quando? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Então, o capítulo 7 localiza historicamente o momento em que Daniel sonhou. Percebe, então, que os capítulos, né? Os capítulos do livro de Daniel não estão em ordem cronológica. Capítulo 5, ele estava no Império Babilônico. O capítulo 5, Daniel estava no Império Babilônico, conta a queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Medo-Persa. O capítulo 6 conta que Daniel estava no Império Medo-Persa. Só que o capítulo 7 faz a gente voltar para o primeiro ano do rei Belsazar, ainda do Império Babilônico. Tá? Então, Daniel ele tem esse sonho quando Belsazar era rei da Babilônia, ou seja, ainda no Império Babilônico. Então, Daniel ele ainda estava no Império Babilônico quando teve esse sonho. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que ler a Bíblia com atenção. A gente tem que ler a Bíblia com perspicácia, senão a gente acaba falando besteira. A gente acaba se localizando historicamente, culturalmente errado. E aí a gente interpreta a Bíblia de forma incorreta. Ok? Vamos continuar? Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Então, meus irmãos, olha, em minha visão à noite, Daniel está falando, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar.
Então, perceba, 4 ventos agitando o grande mar, né? 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiram do mar. Então, meus amados, é importante a gente entender isso aqui, porque o capítulo 2, os grandes biblistas, os grandes, né, baseado na interpretação lá de Apocalipse, capítulo 17. Amém, querido? Por isso que eu falo. Agora é conexão com o Apocalipse, né? Vamos ver se é Apocalipse capítulo 17 mesmo, né? Apocalipse capítulo 17. Lê o verso 15 aí, ó. Preste atenção no verso 15. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas da terra. Então, meus amados, ó a visão de Daniel: 4 ventos agitando o mar, o grande mar. Essa expressão grande mar, para as pessoas que viviam lá, né, era o mar Mediterrâneo. Tá? É importante a gente entender isso aí, tá, querido? Era o mar Mediterrâneo. Esse era chamado, se você for na história, se você for ali na história bíblica, né, se você pegar os livros de história eclesiástica, você vai ver que essa expressão, o grande mar, ela era aplicada ao mar Mediterrâneo, porque era o mar conhecido das pessoas que habitavam ali a região da Palestina, que hoje perfaz ali o território do atual Estado de Israel. E aí ele tem a visão de 4 ventos agitando o mar, e ele vê a visão de 4 animais, desses 4 animais saírem. Então, meus irmãos, perceba que Apocalipse capítulo 17, né, o anjo fala, olha, o mar que você viu, né, e aí está falando lá para João, mas o mar ele simboliza o quê? Os povos do mundo. Então, né, as nações, a humanidade, né, a humanidade está agitada, a humanidade está agitada pelos ventos, a humanidade está em convulsão político-social, né? E aí, durante a história humana, a sociedade ela está assim, ela está se ajustando, ela está se adaptando, existem guerras, existem disputas por poder. É isso que é importante a gente entender, que isso tudo faz parte da revelação escatológica. Olha só. E aí ele vai dizer assim no verso 3: 4 grandes animais diferentes, uns dos outros, subiram do mar. Ou seja, 4 grandes animais surgiram. Que animais são esses? Primeiro, parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre os 2 pés, como um homem, e recebeu coração de homem. Perceba, amado, que aqui o primeiro é o leão, né? Ele vê o primeiro animal surgir do mar, e Daniel ele fala, surgiram 4 animais, mas ele coloca esses animais, é importante a gente entender, vamos ler a Bíblia aqui, ó, com atenção. No verso 3 ele fala de 4 animais, mas a descrição do sonho que Daniel faz de seu sonho, coloca o aparecimento desses animais numa ordem cronológica, numa realidade cronológica. É importante a gente entender isso aí, tá, querido? Então, o primeiro animal que surge é o quê? É o leão que tinha asas, né? Era o leão com asas. Só que num determinado momento essas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão e firmou sobre os 2 pés como um homem. E ele recebeu um coração de homem. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele
foi erguido por um dos lados. Então, perceba aqui que esse segundo animal é destacado dos lados, né? Ele foi erguido por um dos lados, né? Então, ele tem esse destaque aqui. Eu quero que vocês vejam o destaque que está sendo dado, as características peculiares de cada animal, porque isso vai ser importante na hora da gente interpretar, na hora da gente entender a interpretação do sonho. Que tinha a aparência de um urso, ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quanta carne puder. Esse é o segundo animal. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Opa, então nós temos um leão primeiro, depois um urso, agora um leopardo. Quais as características deste leopardo? Preste atenção. Nas costas tinham quantas asas? 4 asas. Como as asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Ok? Em minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal. Eu estou lá no verso 7. Vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Este chifre possuía olhos como olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou os julgamentos e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado ao fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tinham permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino dos povos, nações e homens, e de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará, e o seu reinado jamais será destruído. Então, Daniel, ele tem esse sonho. Importante entender, meus irmãos, que esse sonho aqui, Daniel, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui, eu e você juntos, você que está vendo comigo esse vídeo. Daniel, quando ele teve esse sonho, ele já havia interpretado o sonho de Nabucodonosor. Interessante, né? Então, ele já havia interpretado o sonho de Nabucodonosor. Por quê? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque a gente tem que ler a Bíblia com sabedoria. Belsazar foi o quê?
sucessor de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinou, né? Nabucodonosor morreu. Quem é que assumiu o trono? Belsazar. Então, Belsazar é depois de Nabucodonosor. E no primeiro ano do rei Belsazar, Daniel teve um sonho. Verso 1 do capítulo 7. O sonho que Daniel interpretou ocorreu lá no capítulo 2, quando o rei era Nabucodonosor. E lá, Daniel ouve o sonho e ele interpreta. Então, perceba que a realidade de 4 reinos, né? Estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés, ferro misturado com barro. Ele falou que eram o quê? Que eram reinos. Amém, queridos? Que eram reinos. E ele foi dizendo, cada reino desse aí, ele foi falando, né? Então, quando a gente chega aqui no capítulo 7, a gente tem uma realidade diferente. Não é um rei que tem um sonho, é o próprio Daniel que tem um sonho. Entretanto, Daniel, ele não consegue, ele não entende o sonho. Olha só que coisa interessante. Ele interpretava o sonho, mas não entendeu o sonho. Daniel não sabia o significado do sonho. Vamos ler aqui? Verso 15 do capítulo 7. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então eu me aproximei dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que tinha visto. Ou seja, Daniel teve um sonho, mas não lhe foi revelado, durante o sonho, não foi lhe revelado o significado. E durante o sonho, né, existiam anjos ali, e ele foi a um anjo para interpelar esse anjo sobre o significado deste sonho. Então, meus amados, perceba, olha só quanta coisa, quanta informação é importante a gente retirar para a gente poder interpretar de forma correta isso aí. Primeiro, a gente tem que saber quando é que isso surgiu, né? Quando é que ocorreu o sonho. A gente já viu que já foi ali no reinado de Belsazar. Então, foi durante o Império Babilônico. A gente já viu que quando Daniel teve esse sonho, ele já havia interpretado o primeiro sonho da Nabucodonosor sobre os reinos. Babilônia, Medo-Persa, grego-macedônio, grego-macedônio, Império Romano e o Império do Anticristo, né? Que era o esperma misturado com barro, que a pedra veio e destruiu, né? A pedra tirada de uma montanha sem o uso da mão humana. Lembra do sonho lá de Daniel, capítulo 2? Se não lembra, é só verificar lá a aula correspondente assista a aula anterior que vai falar sobre Daniel capítulo 2. Deve ser a primeira ou a segunda aula, né, da série Escatologia de Daniel, tá? Aproveita e aí se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha o vídeo para essa mensagem chegar a mais pessoas. Então, gente, continuando. Daniel, então, ele tem esse sonho e ele não consegue interpretar. Né? Interessante, né? Hoje, a gente lendo aqui, pastor, mas o primeiro animal a gente já sabe o que é, o segundo animal a gente já sabe o que é, o terceiro animal a gente já sabe o que é, e o quarto animal a gente já sabe o que é, e o chifre a gente tem uma ideia e tal. Beleza, tem, porque você tem internet, você tem várias informações. Imagina Daniel naquela época. Então, ele não tem essa interpretação, e a Bíblia é muito clara que isso aí mexe com Daniel. Isso aí deixa Daniel preocupado. Isso aí deixa Daniel ansioso. Isso aí deixa Daniel curioso sobre o significado. E aí ele vai e interpela. Então, verso 16 do capítulo 7.
Então me aproximei de um dos que estavam ali e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Opa, então a interpretação foi dada a Daniel, foi revelada a Daniel por um anjo. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Olha só. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Olha só, então já ficou mais claro. Veja a cabeça de Daniel. Ah, são 4 reinos. Mas os santos do Altíssimo do Senhor receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Então ele fala que reinos vão se levantar. O verso 17, são 4 reinos que vão se levantar, né? Só que no final, os santos do Altíssimo, aqueles que servem ao Senhor, vão receber um reino, vai ser estabelecida dentro da história humana, né? Uma realidade onde nós vamos reinar para sempre com o Altíssimo. Então, isso aí nos remete lá para o milênio e depois para o julgamento do trono branco, Apocalipse capítulo 20 e Apocalipse capítulo 21. Veja que eu estou fazendo as conexões já, para você já ficar observando. Tá ok, meu querido? Então vamos lá, vamos continuar? Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. Interessante, né, irmãos? Então perceba que Daniel recebe a revelação, né? Ele recebe a revelação, né, dos 4 animais, significado dos 4 animais, o que eram os 4 animais. Ele recebe também a revelação, né? Ele recebe o conhecimento de que depois desses 4 animais, né, a história humana vai ter um término, e esse término vai se caracterizar pelo aparecimento de um reino onde reinarão os santos do Senhor, os santos do Altíssimo reinarão com ele, os servos de Deus reinarão com ele para todo sempre, né? Daniel recebe isso. Só que a partir do verso 19, ele questiona, amados. Perceba que agora Daniel não está mais interessado nos 4 animais, porque o texto infere o fato de que ele já entendeu que esses 4 animais eram. O que estava intrigando Daniel? A questão dos chifres. E principalmente daquele chifre que tinha olhos e tinha boca e falava com arrogância, né? Então era isso que estava intrigando Daniel. Tanto é que ele foi específico na pergunta sobre isso, né? Então vamos fazer uma parada aqui para a gente poder entender agora esses 4 animais, já fazer as correlações históricas, tá, querido? Primeiro animal, leão com asas, não é isso? Lá no verso 4, né, do capítulo 7. O primeiro animal era um leão com asas, que se ergueu sobre seus pés. Num determinado momento, foi-lhe tirado as asas, ou seja, o seu poder foi diminuído e foi dado um coração de homem, ou seja, o seu poder foi diminuindo um pouco mais, ou seja, era o final deste reino, né? Este primeiro animal é exatamente a cabeça de ouro do
de Daniel, capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor. Então, o leão é o Império Babilônico, né? A arqueologia, se você pegar os afrescos arqueológicos achados em relação ao Império Babilônico, você vai ver que o Império Babilônico ele se retratava, né? Na própria Babilônia, eu tenho achados arqueológicos onde se retratava como um leão com asas, né? Muitas vezes era o corpo de leão, a cabeça era do rei, era o corpo de leão e ele tinha asas. Não sei se os irmãos já viram esse afresco, mas procure lá, né, Império Babilônico, coloca assim, afrescos arqueológicos, né, do Império Babilônico, você vai ver esse leão com asas, que muitas vezes a cabeça do leão ela é substituída pela cabeça do rei babilônico. Então, esse primeiro animal representa o Império Babilônico, que passou para dar lugar a um outro império, que é o urso, que se levanta de um dos lados, ou seja, ele tinha dois lados, o lado medo e o lado persa, Império Medo-Persa, dois lados. Ele se ergueu de um lado, pelos medos, né? Primeiro rei foi o quê? Rei Dario. Rei Dario, capítulo 6 de Daniel, ele era medo, né? E ele é representado por um urso que tinha nas mandíbulas 3 costelas, né? Que muitos estudiosos interpretam como sendo Império Egípcio, Império Assírio e Império Babilônico, que foram o quê? Né? Que foram abocanhados, que foram derrotados pelo Império Medo-Persa. Então, o segundo animal, assim como na estátua, cabeça de ouro é o leão, braços e peito de prata é o urso com as 3 costelas na boca, né? O terceiro animal, um leopardo. Leopardo com 4 asas e 4 cabeças, né? E aí é necessário ter um pouco de conhecimento de história. Por quê? Porque logo depois do Império Medo-Persa surge Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele foi o rei do Império Grego Macedônio, né? E o Império Grego Macedônio, meus irmãos, como já foi dito lá, quando a gente conversou sobre o ventre e o quadril de bronze, né? Lá na estátua de Daniel, lá na estátua do sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, o quadril, né? O ventre e o quadril de bronze significavam exatamente o quê? Significava esse império. Esse império que ele era que aqui ele é representado por um leopardo, se eu não me engano, né? Parecia um leopardo, verso 6, não é isso? Está aí o verso 6, ó. Depois disso, eu vi um outro animal que se parecia com um leopardo. E esse leopardo, então, ele tinha 4 cabeças. Por quê? Porque o Império Grego-Macedônio, diferente do Império Babilônico e do Império Medo-Persa, né? Olha só, o Império Babilônico era um único rei, né? O Império Medo-Persa era um império com uma estrutura mais complexa, porque eram 2 povos, né? Era o povo medo e o povo persa, e eles se revezavam aí no comando deste império, através de relações, através de alianças políticas. Terceiro animal representa o quê? Representava uma a gente pode dizer que seria uma oligarquia militar. Por quê? Porque Alexandre o Grande ele construiu o seu império calcado numa oligarquia de 4 generais. Olha só as 4 cabeças aí. Então, são os 4 generais de Alexandre o Grande, juntamente com ele, né, fundaram o Império Grego Macedônio. Com a morte de Alexandre o Grande, que morreu muito prematuramente, morreu muito novo, Alexandre o Grande morreu com 33 anos, se eu não me engano, né? Então ele morre aos 33 anos, depois de um banquete,
né? Ele tem lá uma convulsão e morre. E o império de Alexandre o Grande é dividido entre os seus 4 generais. São as 4 cabeças do animal aqui, né, do leopardo, que era uma oligarquia militar. Ou seja, já é uma estrutura muito mais complexa. Amém? Já é uma estrutura muito mais complexa. Então, primeiro animal, né? Leão com asa, Império Babilônico. Segundo animal, urso com 3 costelas na boca. É o quê? Império Medo-Persa. Terceiro animal, leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Império Grego Macedônio. E o quarto animal, um animal terrível, um animal que, no verso 7, ele não consegue entender, ele não consegue nomear que animal é esse, né? A impressão que dá você lendo, né, os dentes, as garras, né, dá a ideia de um dragão, de um negócio poderosíssimo, né? Só que esse animal ele é diferente. Ele tinha 10 chifres, né? Ele é um animal diferente. Vamos lá, o verso 7. Em minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Então, é um animal que Daniel não sabe nomear, ele não sabe comparar com nenhum animal que ele conhece, mas ele fala que é um animal poderoso, né? Um animal poderosíssimo. Então, esse animal, meus amados, é exatamente aquele quarto império lá da estátua de Nabucodonosor, que são as pernas de ferro. Seria, então, o Império Romano, né? Então, vamos lá, recapitulando. Leão, Império Babilônico. Urso, Medo-Persa. Leopardo, 4 cabeças. Oligarquia militar. Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande. E o quarto animal, né? Um animal que ele não sabia nomear, ele não sabia comparar com nenhum animal que ele conhecia existente. E este animal, então, representa o império, né? Muitos biblistas, a maioria dos intérpretes, interpreta, e eu também acredito que seja assim, o Império Romano, né? Ou seja, toda aquela filosofia, é importante a gente entender, meus irmãos, porque aí também entra um pouco de conhecimento de história, né? A gente sabe, quando a gente leu ali, quando a gente estuda o Novo Testamento, por isso a importância de se estudar a Bíblia considerando todos os aspectos históricos, né? Os aspectos históricos e culturais e a literalidade do texto para ter uma interpretação correta. Na época de Jesus, né? Na época de Jesus, quando surge o cristianismo, é importante a gente entender que quem é que comandava o mundo então? Era exatamente este império, era exatamente este animal terrível aqui. Mas é importante a gente entender que, por exemplo, a cultura era helênica, né? Filosofia. Por isso que a Bíblia diz, meus amados, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, meus amados, toda a estrutura de poder que hoje, nos dias de hoje, nós vivemos, toda essa estrutura de governo, de Estado, de política, de Senado, conceitos como democracia, tudo isso surgiu desse último império. Né? Por quê? Porque este império ele pegou a sua organização e sua força e juntou com a filosofia grega. Daí veio a cultura helenista. Vocês se lembram quando eu falar sobre o helenismo? A gente pode até fazer uma aula só sobre isso, sobre o helenismo. E o que era o helenismo? O helenismo era o poder da cultura grega na realidade do Império Romano, que é esse animal. E
várias instituições que hoje são utilizadas como ferramentas para governar o mundo foram inauguradas, introduzidas e estabelecidas aqui nesse quarto animal, neste quarto império, no Império Romano. Então, noções de direito, democracia, Senado, né, filosofia, né, visão de mundo, né, tudo isso, meus irmãos, surge deste animal, né? É importante a gente entender isso, tá? É importante a gente entender isso. E se você lê a história mesmo do Império Romano, o Império Romano foi até 1400 e pouco, né? Ele só acabou com a queda de Constantinopla. Quando os turcos invadem a Constantinopla já em 1400 já, né? Em 1400, quando os turcos invadem a Constantinopla, e aí quando os turcos ali tomam Constantinopla, eles fecham as rotas comerciais. Portugal e Espanha, que eram estados, começaram a fazer as grandes navegações. Aí começou a descoberta. Olha só, a descoberta da América, o Brasil foi descoberto, a, 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 a América, os Estados Unidos foi descoberto, as Américas foram descobertas, o mundo, né, das grandes navegações, da expansão tecnológica e tal, começou a surgir com a queda do Império Romano a partir dos turcos lá em 1400, com a queda de Constantinopla, meu irmão. Então, olha só quanto tempo durou. Então, durante muitos anos, este império ele dominou culturalmente, politicamente, né, estruturalmente as organizações do mundo. E hoje, né, muitas das organizações ainda trazem, né, são baseadas, né, neste animal, nesse terrível, na influência desse último império, que é o Império Romano. Então é importante a gente entender tudo isso, tá, irmãos? Então vamos lá, recapitulando, né? Cabeça de ouro, leão, cabeça de ouro, capítulo 2, leão, capítulo 7, Império Babilônico. Braços e peito de prata, urso, braço e peito de prata, capítulo 2 de Daniel, urso, capítulo 7, Daniel, Império Grego-Macedônio, Império Medo-Persa. Ventre e quadris de bronze, leopardo com 4 asas e 4 cabeças, Império Grego-Macedônio. Um animal terrível com 10 chifres, com dentes de ferro e garras de bronze, né? Que lá, isso no capítulo 7, lá no capítulo 2, seriam as pernas de ferro, que representam, então, as pernas de ferro e esse animal representam o Império Romano. Então, perceba que capítulo 2 e capítulo 7 estão em conexão direta, tá ok? Estão em conexão direta. Aí, meus amados, algo chama a atenção de Daniel, né? A partir do verso 8, ele identifica, ele vê uma realidade um pouco mais profunda, né, neste animal. Vamos lá? Enquanto eu considerava os chifres, ou seja, enquanto eu estava observando os chifres daquele animal, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos, como olhos de um homem, uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes do chifre. Então, ele
Ele começa a olhar o chifre, ele interrompe a observação do chifre porque ele tem uma visão diferente, ele tem a visão de um trono, a gente vai explicar cada visão dela, mas ele volta para a visão do chifre, no verso 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído, atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tinham permissão para viver por um pouco período de tempo. Para viver por um período de tempo. Em minha visão, à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo como as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino, e todos os povos e nações e homens de todas as línguas adoraram, e o seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então, amados, aqui nós temos 3 grandes cenários. O primeiro cenário é o chifre, e eu quero falar sobre esse chifre, né? Então, esse chifre ele vem dessa estrutura, né? Ele não vem do primeiro animal, nem do segundo animal, nem do terceiro animal. Ele vem dessa estrutura, desse quarto animal, né? E esse chifre, então, ele se levanta, ele se destaca, né? Outros chifres são arrancados. A Bíblia fala aqui, o texto fala aqui, que 3 chifres são arrancados para ele ficar sozinho, para ele assumir ali a posição daqueles 3 chifres. E ele fala com arrogância, né? Ele fala com arrogância. Então, meus amados, esse chifre, né, que fala com arrogância, ele é a tipificação do anticristo, né? Esse chifre, esse personagem, esse último personagem que vai surgir, que vai pegar, que vai surgir, né, dessa estrutura governamental herdada aí que hoje nós praticamos, ele vai surgir da estrutura governamental que hoje, na qual hoje nós vivemos. Quando eu digo estrutura governamental, essa estrutura que o mundo hoje vive, né? Então ele vai florescer, ele vai surgir, né, em meio a essa estrutura governamental que hoje, sobre a qual nós vivemos, né? E ele vai se destacar, né? Ele vai se destacar. Ainda continuando no chifre, a gente vê que esse quarto animal, aí no texto, ele vai morrer, né? Ele vai ser morto. Por quê, meus irmãos? Quando o anticristo ele surgir, né? Isso aí está em conexão com Apocalipse capítulo 13. Vamos dar um pulinho lá em Apocalipse capítulo 13? Olha só. Abre lá, querida, Apocalipse capítulo 13. Vamos entender direitinho isso aí. Não esqueça aí, deixa marcado aí Daniel capítulo 7. Apocalipse capítulo 13, querido, abre aí. Olha só. Vi uma besta que saía do mar, ó, mesmo local de onde saiu aqueles animais lá. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, sobre cada chifre, e cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. Vou repetir mesmo. Essa besta tinha o quê? 10 chifres. O último animal tinha quantos chifres lá em Daniel capítulo 7? 10 chifres. Quais os outros animais que estavam orbitando, que orbitaram a visão de Daniel lá? Né? Leopardo, leão e urso. Vou repetir para ficar bem claro. Verso 2 do capítulo 13 de Daniel. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como o de urso e boca como o de leão. Então, meus amados, o anticristo, presta atenção aqui. O anticristo,
ou o reino do anticristo, ele vai convergir tudo o que de pior tinha em todos esses impérios, né? Em todos esses impérios. A besta que vi, ele parecia um leopardo, parecia um urso, parecia um leão, mas ele era um dragão com 10 chifres. Ou seja, o governo do anticristo, ele vai convergir, ele vai reunir nele, né, tudo que de perverso tinha, né, tudo de reprovável tinha nesses grandes impérios. É isso que a Bíblia está mostrando. Por isso que é importante a gente fazer essa conexão. Porque aí você vê que Daniel está tendo um prenúncio de Apocalipse capítulo 13 aqui, meus irmãos. Direitinho, direitinho. As palavras são as mesmas. Vamos continuar, queridos? Né? O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela? A besta, ou seja, o A aqui está craseado, então o entendimento infere a ideia de que para a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Está aqui, meus irmãos. E falava com arrogância. Verso 8 do capítulo 7. O chifre falava com arrogância. Está aí, ó. Verso 5. A besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, e, a saber, todos os que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então perceba, amados, que do que Daniel está vendo o que aqui? Daniel, então, está vendo o florescer, né? A realidade, o aparecimento da realidade do império do anticristo. E o império do anticristo, ele vai ter essas características, queridos. Tá? Ele vai reunir as características do império babilônico, do império medo-persa, do império grego-macedônio e do império romano. Ele vai reunir todas essas principais características de poder num único governo, né? E aí este personagem, né, ele vai instituir algo novo dentro desta realidade, que é o poder do anticristo. É isso que Daniel está vendo aqui. Você vê que a revelação aqui de Daniel capítulo 7 está em perfeita consonância com Apocalipse capítulo 13. E Apocalipse capítulo 13 está falando de quê? Do aparecimento do anticristo. Entretanto, existem duas outras visões aqui. A gente destacou a do chifre, né? Entretanto, tem duas visões aqui. Que visões são essas, meu querido? A primeira é o verso 9. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saiu um rio, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou seu julgamento e os livros foram abertos. Isso aqui, logicamente, está falando o quê? De Deus exercendo, mesmo diante
mesmo com o império do anticristo, mesmo com o governo do anticristo acontecendo no mundo, meus irmãos, o julgamento, o transcorrer da história, como nós vimos no próprio livro de Daniel, né, que Deus é que coloca os reis da terra para servir aos seus propósitos, a gente vê aqui Deus guiando a história. Tá? Os livros foram abertos, então Deus ele vai começar a exercer o juízo. Ele exerce o juízo aqui. Que Deus é o Senhor da história. Essa parte de tronos, né, de um rio que sai, isso aqui é muito parecido com a visão que João tem em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Se você ler Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, você vai ver também o trono, diante do trono um mar de vidro que parecia de fogo. Você vai ver todas as visões muito parecidas com isso aqui. Então, o verso 9 fala de capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, ok? Então, estou falando rápido aqui para você pesquisar, tá bom? Coloca aí nos comentários, queridos meus, as perguntas que vocês porventura tiverem para a gente poder esclarecer depois, tá bom? Coloca aí as perguntas. Verso 13, do capítulo 7 de Daniel. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará, e o seu reino jamais terá fim. O verso 13 já faz menção de Apocalipse capítulo 19, segunda vinda de Cristo, e do estabelecimento do milênio, capítulo 20 de Apocalipse. Perceba, querido, que se você lê a palavra de Deus, se você lê a Bíblia, quando Jesus assume o comando, quando Jesus assume o reino no milênio, o reino de Jesus não acaba mais, né? Se a gente ler lá, a gente vai ver que Jesus assumiu, governou por 1000 anos, Satanás foi solto, enganou os povos da terra, mas ele perdeu, Jesus não perdeu o reino dele, logo derrotou Satanás, mandou Satanás para o lago de fogo e enxofre, onde já estava a besta, o falso profeta, isso está lá no Apocalipse 19, 20 e 21, né? E depois a morte foi lançada, o Hades foi lançado no lago de fogo e enxofre, e aí foram criados novos céus e nova terra. Amém? Então perceba que, olha só, meus amados, como é perfeita essa conexão, né? Como a Bíblia é maravilhosa, meus amados. Não tem erro. É só você ler, mas aí tem que ler com inteligência, tem que ler com perspicácia para você interpretar corretamente. Tá bom, querido? Então, olha só. A gente vai ver toda essa realidade aqui, ele está tendo essa visão, né? Só que mesmo com isso, a gente tem, porque a gente conhece, a gente já leu Apocalipse, né? A Daniel não foi dadas as revelações do Apocalipse, foi dadas as revelações aqui, de Daniel capítulo 7. As revelações do Apocalipse foram dadas a João. A gente não, graças a Deus, a gente tem isso tudo a nosso dispor, né? Por isso que Daniel, a partir do verso 15, a gente vê que Daniel, poxa, não sabia, né, o que ele tinha sonhado, mas não sabia. Vou ler novamente aqui para a gente se conectar novamente a Daniel capítulo 7, tá? Então eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passavam pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que estavam e lhe perguntei o significado de tudo que tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação: os 4 animais são os 4 reinos que se levantaram na terra. Já falamos sobre isso. É a conexão com Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. Faz essa conexão todinha aí, tá bom? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre,
assim para todo sempre. Isso aí está fazendo referência ao quê? Apocalipse 19, segunda vinda de Jesus Cristo, e o estabelecimento do milênio, Apocalipse capítulo 20. Olha, eu estou lendo aqui e já estou fazendo as conexões. Por isso é importante também, queridão, você tem aí um lapisinho, uma borracha, aí você já vai fazendo as anotações. Daniel, capítulo tal, versículo tal, eu vou lá para Apocalipse e tal, para você fazer essas conexões, tá bom? Ou assiste o vídeo, né? Várias vezes aí você vai, né? Fazendo essas conexões. Então, eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, mais aterrorizante. Verso 19, do capítulo 7 que eu estou lendo. Com seus dentes de ferro e grandes garras de bronze, e o animal que despedaçava e devorava suas vidas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar de 3 chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença do Altíssimo e chegou a hora e eles tomaram posse do reino. Então, aqui, meus irmãos, isso aqui está em conexão com Apocalipse capítulo 13, né? Enquanto eu observava o chifre, ele guerreava contra os santos e os derrotava. Apocalipse capítulo 13, eu vou ler aqui, verso 8 e 9. Todos os habitantes da terra adorarão a besta a saber, todos aqueles que não têm os nomes escritos no livro do Cordeiro. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, morto a espada será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E o verso 7 também diz assim: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado toda a autoridade sobre toda a tribo, língua e nação. Foi-lhe dado toda a autoridade para guerrear contra os santos e vencê-los. Aí você lê aqui, olha. Também quis saber sobre o chifre, tal. Verso 22. Enquanto observava este chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Então, esse chifre aqui nada mais é que... Gente, tem coisa mais clara que isso aqui? Esse chifre aqui é o anticristo. Amém? É só fazer essa conexão aqui. Vamos lá, gente. Eu falei, né? A gente vai, ó, Apocalipse, Daniel. Apocalipse, Daniel. Apocalipse, Daniel. Tá bom, querido? Vamos lá. Até que veio o ancião, né? Ou seja, aí ele fez isso, né? O anticristo estabeleceu o seu reino, mas ele teve o fim com a segunda volta de Jesus Cristo e estabeleceu o reino. Vamos lá ao verso 23? Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois dele, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis, o anticristo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Ou seja, os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, 1 ano, 2 anos e meio tempo, 3 anos, 3 anos e meio. Amém, querido? Amém ou não? Tem coisa mais clara, então? Esse chifre aqui não é o anticristo? Né? Mais o tribunal, verso 28. Olha aí, o verso 28. Então é importante a gente entender aqui, meus irmãos, olha, é importantíssimo, olha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar contra o Altíssimo. Apocalipse, né? 13, verso 5. Para a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes de blasfêmia, e foi dada autoridade para judir. Ele abriu a boca, verso 6. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus.
foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. É praticamente o que está escrito aqui, ó. Ele falará, verso 25 do capítulo 7 de Daniel. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues na mão dele por um tempo, 2 tempos e meio tempo. Então, meus amados, por quê? São os 42 meses que ele vai reinar aqui, que está em Apocalipse capítulo 13 também. Então, meus irmãos, se você ler com cuidado, tá, querido? Você vai perceber direitinho, é muito fácil a gente fazer essa conexão. Então, perceba, então, né, de forma muito clara, de forma muito flagrante, que aqui Daniel está tendo um vislumbre agora mais profundo. É interessante, né? Você vê que a revelação da estátua de Nabucodonosor lá deu um prenúncio, falou sobre esses 4 reinos, falou sobre o reino do anticristo, falou que ele vai ser destruído com a segunda vinda de Cristo, né? Que é aquela rocha que foi tirada da montanha sem o auxílio da mão humana, que despedaçou os pés de ferro misturado com barro. A gente estudou isso. Mas agora a visão ela é mais profunda, né? A visão ela já está falando do anticristo, já está falando da ação do anticristo, já está falando de como o anticristo, como vai ser a relação governamental do anticristo em relação àqueles que professam o cristianismo. Então, nós cristãos, meus irmãos, nós seremos perseguidos pela estrutura governamental que será estabelecida pelo anticristo. Ok? A gente precisa entender que o que está sendo construído no mundo, né, as relações, principalmente as relações sociais, as relações governamentais, as relações de valor, né, os princípios de valores que estão sendo construídos no mundo, tudo isso, né, está sendo estruturado para inviabilizar no governo do anticristo, né, a professar o cristianismo, ou seja, aquele que professar os valores cristãos vai se tornar à margem do governo do anticristo. Por quê? Porque o anticristo ele vai estruturar algo, né, tão antagônico aos princípios cristãos que vai ser impossível vivermos no governo do anticristo sem infringir as leis que ele vai estabelecer. Então é isso que a gente precisa entender, irmãos. Não se engane. Rapaz, é muito claro isso aqui, você vê que está batendo direitinho Daniel capítulo 7 com Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 21, né? Todos os eventos eles estão conectados. Por isso que Jesus, amados, ele falou lá, olha, a gente precisa estudar o livro de Daniel, né? A gente precisa estudar o livro de Daniel para a gente ter um conhecimento maior disso aí, tá, irmão? Então perceba, a gente vê que o sonho, Daniel teve o sonho, ele não interpretou o sonho, a interpretação foi dada pelo próprio Deus através de um mensageiro, através de um anjo, e aí ele compilou todo esse conhecimento, escreveu esse conhecimento, e aí, quando João recebe a revelação do Apocalipse, naturalmente as conexões são estabelecidas. Então é importante, querido, a gente entender o seguinte, né? O que é importante? Qual a grande lição disso aqui, né? Que o governo do anticristo, né? Ele vai reunir, né? Em si as piores características do governo babilônico, medo-persa, dos grandes impérios que surgiram no mundo, né? Ele vai ser um governo diferente, ele vai ser um governo amplo, ele vai. Nós lemos lá em Apocalipse capítulo 13, né?
que ele vai receber autoridade de toda língua, povo, raça e nação. Então, vai ser um governo mundial, vai ser um governo que vai estabelecer uma amplitude, ele vai ter uma amplitude de ação muito grande, e ele vai ser antagônico. A gente está lendo aqui em Daniel capítulo 7, e você vê isso claramente em Apocalipse capítulo 13, né? Que o governo do anticristo ele vai ser antagônico aos valores, né, proferidos pelo cristianismo. Então, amados, é importante a gente entender isso. Está se construindo no mundo, está se construindo na sociedade o substrato que vai embasar, né, a ação do anticristo. E a gente tem que estar atento em relação a isso aí, né? Lógico, né? Nós temos, independentemente do que acontecer conosco, que é aí que entra o evangelho, né? Aí que entra ser crente, né? Independentemente do que acontecer conosco. Se a morte me vier, eu vou abraçar a morte porque eu vou acordar nos céus com Deus. Mas negar o Senhor Jesus nós não podemos. Negar os valores do Senhor Jesus, negar os valores bíblicos, nós não podemos negar os valores bíblicos. Amém? Nós não podemos negar, né, a ética bíblica, nós não podemos negar a liberdade cristã, nós não podemos negar a liberdade de consciência, nós não podemos negar a graça do Senhor Jesus e nós não podemos negar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Isso que é importante, é isso que tem que permear a nossa realidade enquanto servos de Deus. E aí o capítulo 7, queridos, de Daniel, ele vai terminar assim, ó. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado totalmente e destruído para sempre. Então, a sabedoria, o poder, a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei estas coisas comigo. E aí, então, o capítulo 7 de Daniel termina, mas o tribunal o julgará, né? Termina, na realidade, querido, ali com Apocalipse, já capítulo 22, que é o capítulo 21, que é o julgamento do grande trono branco, onde Deus ele vai estabelecer, aí sim, no capítulo 22, novos céus e nova terra. Então é importante, querido, nós percebermos isso, essa conexão. A gente tem que se apegar a isso. A gente tem que estar atento. Olha só, principalmente nisso aqui, ó. Ele, verso 25, ele falará contra o Altíssimo, né? Ele falará contra o Altíssimo. Oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele, na mão de quem? Do anticristo, por 3 anos e meio. Então, amados, vai surgir. Não sou eu que estou falando. É isso que eu quero que você entenda. Vai surgir, e já está sendo construído, um ambiente legal, um ambiente de leis. É isso que é importante, né? Renata aí, que é advogada, né? Está se construindo um compêndio legal no mundo para inviabilizar o cristianismo, para tornar o cristianismo uma religião à margem da lei, para criminalizar o pensamento cristão. Essa é a grande realidade, né? Que aquele que pensa, né, que tem o pensamento cristão, ele vai ser marginalizado. Por quê? Porque o anticristo, ao anticristo, vai ser dado o poder de nos perseguir baseado
Principalmente ele vai tentar mudar os tempos e as leis, ou seja, essa estrutura legal, ela vai passar por uma transformação. Os tempos, as relações vão passar por uma mudança, justamente para que nós possamos ser colocados à margem da lei e perseguidos pela estrutura do Estado. Então, a gente não pode ficar surpreso quanto a isso, não. E eu gosto muito daquilo que Jesus fala: eis que eu estou falando antecipadamente a vós. Ele fala isso lá no discurso profético, né? Tanto em Lucas, quanto em Marcos, quanto em Mateus. Ele vai dizer isso: olha, eu estou falando com, estou alertando vocês antecipadamente, que ninguém vos engane, né? E todos aqueles outros ensinos maravilhosos que Jesus colocou. Amém? Que você possa ter sido abençoado com a aula de hoje, que você possa ter entendido o capítulo 7, né, a gente foi versículo por versículo no capítulo 7, que você possa ter tido, se a gente conseguiu ter uma visão holística do capítulo 7, eu acho que o objetivo foi alcançado. Que Deus possa abençoar ricamente vocês, que vocês possam viver a liberdade cristã, porque essa liberdade cristã está em xeque, né? A liberdade de poder falar das coisas de Deus, de poder falar as verdades da coisa de Deus, vão ser substituídas por uma estrutura preconceituosa, por uma estrutura lacradora, por uma estrutura que vai dizer que aquilo que é certo é errado e que aquilo que é errado que é certo. Então, meus amados, vamos ficar atentos àquilo que está aparecendo diante de nós. E vamos orar para que Deus venha a acrescentar a nossa fé, para que Deus venha a nos equipar cada vez mais com a sua palavra. Que você possa ter sido abençoado com esta aula de hoje. Um abraço aí à comunidade evangélica Geração da Conquista, àqueles que me ouvem e veem aqui, que Deus possa também estar abençoando vocês, que Deus possa estar dando aí todo o conhecimento para vocês. E eu concito vocês, leiam com carinho Daniel capítulo 7, e façam as conexões. É muito fácil, até a linguagem. Deus, ele é tão maravilhoso, meus amados. Deus, ele é tão maravilhoso que até a linguagem do capítulo 7 de Daniel está quase igual à linguagem de Apocalipse. Até as expressões são iguais. Você vê o grau de conexão que é possível ser feito. Então, que Deus possa abençoar. Um abraço aí à comunidade, que tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Deus possa abençoar vocês, cresçam com o Senhor e que todos nós possamos ser abençoados pela sua palavra. Um abraço a todos, a você que me ouve ver, você que vai assistir esse vídeo no canal. Não esqueça de compartilhar, de comentar, né? E de curtir aí. E coloca lá nos comentários a sua pergunta. Vou repetir. A sua pergunta pode se transformar em tema para uma aula, para abençoar a minha vida, para abençoar a vida da comunidade evangélica Geração da Conquista lá em Manaus e para abençoar a sua vida, principalmente, que me ouve ver. Que você possa entregar a sua vida para Jesus ainda no dia de hoje. Que você possa abrir o seu coração para Jesus e Jesus possa salvar a sua vida. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.